Memória, Cibaúma. De início, procurei entender como Cibaúma, porque o nome vem de molúsculo, árvore de fibra que dá corda. Assim estudou Luiz da Câmara Cascudo em Nomes da Terra, em seu livro de 1968, antes mesmo da reportagem da revista Realidade em 1969. A confusão dos nomes diversos é que me levou ao início da colonização do Brasil de 1500. Encontrei muitos mapas antigos ali, mas o mais correto, o mais próximo é cartografia holandesas com o nome do rio Sobaúna com C cedilha. Depois vem Libaúna, Cibaúma, Sobaama, Sobaúna, Simbaúna e por fim hoje Cibaúma. A comunidade tem hoje uma placa, foi colocada na época ainda do ex-prefeito Romy Costa, e tinha o secretário de turismo José Maicena, e foram naquela época que foi colocada essa placa. O escrito vem de Tupi, né, que é Cibaúna, ainda com N, não é com M, né, Tupi Guarani, ok? É bem interessante estudar um pouquinho mais sobre essa língua tupi. Severino penetra a fundo pelo rio e vai em busca de desbravar a região. Colonizada pelo soldado do Fortim do Cunhaú, que plantava alimentos para os soldados do forte, que mais tarde deu nome às terras que já ocupava desde 1599 e a ele foi doada em carta de Sesmaria pelos capitães-mor do rei de Portugal, de Olinda, em visita ao Rio Grande. Eles assinaram a doação em 28 de fevereiro de 1614 para o soldado Gregório Pinheiro, e que mais tarde essas terras passaram de mãos em mãos até os dias de hoje. Mas a história do antigo quilombo aí é outra história. Em Sobaúna, tudo começou no descobrimento depois de 1500. O local tem entranhado na terra um passado sombrio e conflitos nas memórias daqueles que viveram na terra. Os negros foram abandonados e jogados à própria sorte. Sobaama, Sobaúna, Cibaúma. A terra é citada em carta de Sesmarias, mas antes de ser doada pelos capitães-mor de Pernambuco, a terra dessa região já pertencia aos Albuquerques do engenho do Cunhaú. Então, Sobaama, doada em carta para o soldado Gregório Pinheiro. Mas, no entanto, depois dos holandeses, a terra ficou com o irmão José Pinheiro. Depois ficou com o marinheiro Manuel de Negreiro, que doou parte da terra à filha de um escravo, que segundo Dona Antônia Teodoro Caetano, para o negro valente, fugido de Itacima de Cima, que chegou a Sobaama com suas filhas pelo meio do mato. Mas segundo relatos de interlocutores mais velhos da região de Tibau do Sul, Vila Flor e Barra do Cunhaú, parte dessa terra foi vendida
para Capitão Soares. E Capitão Soares, que construiu o engenho de Sobaúna de Cima. Dizem que foi Capitão Soares que trocou o nome de Sobaúna para Cibaúna. Mais tarde, com a chegada de outros escravos para trabalhar nas lavouras da terra do capitão, a partir daí a formação de uma odisseia na região de Cibaúna, mas foi em Barra do Cunhaú. Isso, segundo um velho pescador, contou-me em suas memórias de naufrágios de navios na costa. Então, contaram a ele que Cibaúna foi formada por um grupo de negros que naufragaram na costa do Ferreiro. Talvez histórias do marinheiro que teve um caso com uma das filhas de Cosme de Souza. Cosme de Souza já trabalhando para o poderoso brigadeiro Arco Verde de Albuquerque, que herdou toda a riqueza de André de Albuquerque, Maranhão. Dizem que sua mãe chamava de Andrezinho. O engenho de Capitão Soares ficou de fogo morto, a terra foi abandonada e parte com as filhas do Cosme já casadas com o negro Leandro Velho, Caetano e Camilo. Formaram o reduto, aparentemente na época uma aldeia parecida com uma maloca africana, segundo Hélio Galvão. Mais tarde, um antigo quilombo. Daí, então, hoje, a comunidade de Cibaúna. Depois de Gregório e seu irmão José Pinheiro, a terra de Sobaúna passou de mãos em mãos para outros proprietários. As terras de Sobaúna foram divididas e abandonadas pelos seus antigos proprietários. Desse ponto, cede a Cosme de Souza, o fundador do quilombo. Cibaúna de Cima, local que deu início à colonização com Gregório e seu irmão José Pinheiro. Depois não se sabe como ficou com Andrezinho do Cunhaú. Depois com Manuel Vidal de Negreiros, que ficou com a terra e dividiu com o negro Fumo Bom. E foi Fumo Bom que vendeu parte da terra de Sobaúna por R$800 para Capitão Soares, que construiu o engenho de Fogo Morto. É herdado pelo professor Teódoro Câmara, que tentou expulsar Zé Henrique Barbosa e seus familiares. Depois, a terra de Cima é herdada pelo velho Haroldo de Becre, que construiu por cima da Runha uma casa de farinha. De Goianinha para Pipa e da praia de Pipa até Sobaúna, Padre Armando de Paiva, da Missão Rural de Goianinha, ouviu falar de um lugar chamado Sobaúna. Padre Armando mostra a revista. Na revista Realidade, o jornalista Talvani escreveu no texto da reportagem Quilombo de Libaúna e também citou os moradores como os herdeiros de Zumbi. Herdada pelos familiares de Haroldo, que vendeu a Milso dos Anjos, e Milso dos Anjos vende parte do alagadiço. Severino pesquisa no povoado em 1995 e tira centenas de fotografias e documenta relatos dos nativos e do desenvolvimento com as casas dos veranistas. Mas só depois de 1999 é que a Cibaúna passa a ser uma comunidade.
já com o prefeito Valmir Costa da Pipa e na gestão do prefeito Antônio de Joca. A partir desse ponto, Cibaúma começa a perder sua cara de um quilombo. Para Dr. Assis, que devasta mangues para tanques, viveiros, criadores de camarão e cerca os caminhos e proíbe as mulheres nativas de passar pela margem do rio para lavar roupas. Os moradores de Cibaúma circulavam por esses caminhos há mais de um século. Então, com essa proibição, desperta o interesse do antigo quilombo pela terra. Herdeiros em conflitos. História de quilombo. Ser ou não ser quilombolas. Havia escola cuja professora vinha da Barra de Cunhaú para ensinar lá, Josefa, a primeira professora de lá. Todo mundo já conhece esse Felipe? Eu conheço. Ele já é uma estudada desse Felipe. Eu posso dizer que eu aprendi. Tu só fala isso. Eu aprendi, eu preciso de tudo. Eu digo o nome era Sobaúma. Só acredito? Sobaúma. Errou comigo. Deixa eu ver aqui. É só para Você não errou, é porque o que você falou é um nome que também corresponde ao mesmo sentido, porque é Sobaúma, Sobaúna e depois vem Cibaúma. Mas aí também tem Ibaúna, é porque de acordo com a pronúncia que alguém fala. Mas tá certo, Sobaúna aí vai dar certo. Acho que os escravos não tinham pra onde ir, aí invadiram essa terra e vieram pra ele. Será? Olha só. Tem uma coisa bem interessante que você falou. É porque existe alguns relatos de algumas pessoas que não têm a história completa. Então se fala muito em uma vida negreiro, falhou, depois dessa oportunidade decidiu para cá. Mas na pesquisa real mesmo, o navio negreiro ficou como lenda, porque pessoas, houve vários navios que afundaram nessa porta. Então, mas não é real essa da lenda do navio negreiro. O engenho que você encontrou foi um engenho aqui que ninguém fala desse engenho. Vocês já ouviram falar do engenho? Ruína do engenho em Cibaúma de Cima. 1996. Com uma pesquisa mais profunda, Severino descobre que a ruína da casa de farinha enterrava um segredo muito mais antigo do lugar. Em 1997, Severino dá início à escavação. Os mais velhos de Cibaúma diziam uma casa de farinha, mas abaixo da ruína, Severino descobre que era um antigo engenho de fazer açúcar tosco, e o seu Zé pequeno, com mais de 100 anos, disse que nunca viu este engenho. Achados arqueológicos da região. Alguns são milenar. De uma história perdida sobre os donos da terra de Cibaúma. Vestígio
dos primeiros habitantes sobre a terra de Sobaama ou Sobaúna, com passagem diversa. O rio Catu, em Cibaúma, sofreu devastação nas suas margens para dar lugar a viveiros criadores de camarão em 2000. A próxima vítima. Eu, por ser um pesquisador dessa região, fui muito perseguido pelos cassinicultores. Isso por querer preservar o estuário. Projeto BZ da Baúna. Projeto criado pelo pesquisador em 2000 para defender o estuário. Severino escolheu 37 voluntários de Cibaúma. Afinal, era preciso, na época, preservar os manguezais. Como eu disse, a proibição dos moradores de não passarem pela margem do rio, porque foram proibidos por um cassinicultor, e despertou, né, a comunidade, já que eles participaram de um congresso em Natal e de lá voltaram sabendo que tem direito a entrar com um processo de pedido de demarcação das terras. Falaram comigo, mas eu estava historiando a comunidade e não quis me envolver nessa parte, porque cabe a eles que são nativos. Eu não era nativo, não sou nativo, então deixei com eles. Mas ainda participei de uma audiência pública, a primeira na comunidade, com vários órgãos da capital, tanto federal como estadual e municipais também. E lá estava o deputado mineiro, onde eu conheci na época, e prefeito e várias pessoas, e pessoas da comunidade. Procurei sempre falar o que é correto, porque como pesquisador você tem que falar sempre o que é certo. E daí o processo seguiu. Não acompanhei muito, até me procuraram depois para eu me envolver, mas eu disse que eu não me envolveria. E o processo seguiu. E até hoje, aí veio a Julie, né, do Departamento de Antropologia da UFRN, e mais à frente vocês vão ver aqui o que aconteceu. Aí com a comunidade, eu completamente estou fora desse lado de quilombola, porque sou pesquisador. Então, quero só aqui agradecer a você, Silvio, e dizer que você faz parte desse município com muita ênfase. Eu que agradeço. Muita ênfase pela pessoa que você é, pela preocupação que você tem pelo município. Então, amigo, você está de parabéns, porque você é um voluntariado. Obrigado. Poucas pessoas são voluntariadas. É igual ele. As pessoas sempre procuram querer ter um salário. E você não se preocupa. Você não tem, né? Você se preocupa com isso. Obrigado. Você, Estou ligando com a camisa de Baúma, né, do Sérgio Herdeiro de Zumbi. Você é daqui? Faz alguma parte do menino aqui do grupo? Prazer. O IFRN, alguém andou me procurando. O Sérgio, que é aqui uma liderança comunitária aqui, ele já faz parte do NEAB, que é o Núcleo de Estudos das Brasileiras e Indígenas. Então, desde ontem até essa sexta-feira, nós temos uma programação de
organização, esse espaço da celebração do Dia da Consciência Negra aqui em Cibaúma faz parte. Entendeu? Então eles estão juntos conosco. Maravilha, foi bom. Você foi o que organizou o museu? Eu que organizei o museu. Ah, que bacana! Sérgio falou de você. Então quando o pessoal me procurou, o Francisco Galvão, historiador do Guaretama, que me deu um toque. Eu falei, mas aí a gente nunca conseguiu entrar em contato. Então nós estamos aqui. Ok. Depois a gente dá uma... E no meio desse conflito todo, não foi só eu que fui perseguido, ameaçado, conflitante com o processo quilombola. A Vilma de Faria mandou construir a estrada junto com o prefeito Valmir Costa da Pipa e construíram, asfaltaram, e a Cibaúma ganhou muito com isso e hoje está aí. A filmagem que foram feitas na comunidade sem a minha autorização, na parte que eu tinha como espaço cultural, né? E resolvi, a História Filme mandou uma carta me pedindo autorização, eu dei autorização e um ano depois veio o livro editado pela Abreu Cultural, ou pelo MEC no caso, uma parte documentada com o nome de Quilombo de Cibaúma, mas está como Libaúna, mas é um registro histórico, um livro didático de 5ª série, que ficou naquela comunidade. Retrato do Brasil, né, da História e Filme. Eu tenho esse documento até hoje comprovando que eles mandaram um documento pedindo autorização do Museu de Cibaúma. Historiador constrói museu em Cibaúma. Projeto BZ da Baúna Museu. Posso afirmar, é graças ao padre Armando de Paiva e historiador Hélio Galvão e o jornalista Talvani Guedes da Fonseca que deram notícias para o Estado que um lugar chamado Cibaúma existe no meio do mato. Portanto, se não fosse eles que citaram o quilombo, então quem iria acreditar em Guilhermino Severino? Foram as fotografias de padre Armando de Paiva, Jorge Bordanzac e as fotos exibidas aqui neste projeto de Severino, projeto Museu de Cibaúma para Cibaúma. O projeto foi construído em Barra de Cunhaú, mas o endereço aqui está Cibaúma, porque o projeto vai ser lá. Eu comprei uma terra, um pedaço de chão de um morador e construí o museu aqui em Barra do Cunhaú, com muito carinho, com muita dedicação, para colocar em Cibaúma e colocar os artefatos históricos e arquivos de pesquisas que eu pesquisei durante esse tempo todo. Mas antes de colocar o museu em Cibaúma, eu observei que tinha alguns problemas na comunidade, ainda muito mais forte do que da época que eu saí. E eu preferi dar um tempo e não colocar e não abrir o museu naquela comunidade por um tempo, mas pensando sempre em voltar lá e colocar. Vendi o terreno porque não me senti bem com aquele terreno, mas muita gente não entendeu e como você sabe, esses comentários às vezes demais sempre tem problema. Depois a comunidade, não sei o que aconteceu por lá, que alguém me denunciou ao Ministério Público Federal, usaram o nome da comunidade e acabei indo ao Ministério Público explicando em um relatório de mais de 30 folhas e mandei foto de todo o material que eu tinha de artefatos, e isso está no processo, está com o Ministério Público Federal. Mas depois, não sei o que aconteceu por lá, o Ministério Público pediu ao IFAM, eu chamo de IFAM, mas dizem que é IFAM, não sei. Então o que acontece? E ficaram mandando cobranças e mais cobranças, e as cobranças vinham
quase constantemente. Eles disseram que não podia vir na minha casa para fazer a catalogação do trabalho, mas mandaram cartas muito agressivas até, né, com um certo teor de intimidação, né. Me deram apenas 3 dias em um telegrama no final, que eu tinha que resolver, e eu fiquei muito chateado e acabei ligando para o IPAM. A secretária lá me atendeu e eu perguntei se tinha alguém para receber o material, e acertamos e levei o material, catalogamos tudo lá e recebi um documento por escrito que eu entreguei o acervo. 516 peças estão com eles. O registro do meu trabalho, esse aqui são registros que eu fiz na comunidade, esse aqui são anotações, até livros eu tenho que eu fiz na comunidade, mas estão registrados. O que eu quero dizer é que eu fiz e criei o Rotabike Cultural. O Rotabike Cultural é para manter esse trabalho, para ele não se perder. Então, o Rotabike Cultural hoje é o que registra toda essa documentação e fica para vocês. Quem quiser ver, me procure, ou quem não quiser, não tem problema nenhum. É só ficar registrado aqui o que eu fiz nessa região de Cibaúma, Tibau do Sul, Vila Flor, Barra de Cunhaú, Congoletama e de outras regiões. Com certeza vocês estão vendo esse vídeo para chegar até aqui. Se chegaram até aqui, já viram o que eu citei sobre a história da comunidade de Cibaúma. A comunidade de Cibaúma na região é conhecida como uma comunidade negra e ao mesmo tempo ela é muito polêmica. A comunidade tem algumas histórias um pouquinho até difíceis de ser interpretada. Como eu já tinha falado, alguns fatos, algumas histórias naquela comunidade é difícil de ser interpretada. Situações até me deixam sem entender muito o que se passa na cabeça de algumas pessoas. Eu fiz reunião na comunidade com alguns membros do grupo Quilombola. Estavam lá o Sérgio Marques Caetano e o Laércio Marques Caetano e outras pessoas também envolvidas na comunidade. O museu, a história era de Cibaúma e só tinha valor se fosse colocada em Cibaúma. E deixei tudo acertado que um dia o museu seria em Cibaúma. A própria associação, no estatuto dela, eles realmente querem tudo. É até estranho isso, mas cada um faz o que achar melhor. Vamos seguir aqui para você ver o que é que eu fiz para poder devolver esse material. Bom, depois da denúncia enviada pelo Ministério Público, eu fotografei esses artefatos, como vocês estão vendo aqui, com o meu próprio reconhecimento que foi eu que fiz. Estão todos catalogados aqui com o meu nome, várias partes aqui por peças. Uma coleção que eu fiz recolhendo durante vários anos para poder fazer um museu naquela comunidade. Foi do meu trabalho, foi da minha luta para conseguir. Não ganhei um centavo de ninguém, para ser sincero, não pedi nada a ninguém, fiz com o meu esforço físico. Só que na realidade não deveria ter sido dessa forma que a coisa deveria ter andado. Não sei de onde é que partiu, mas partiu de alguém da comunidade, aí eu sei disso, do grupo. Vou querer explicar mais aqui na frente um pouquinho, porque já entendi quem são as pessoas. Tá aí, embalei, organizei e levei para entregar em Natal, né? E recebi um termo de todo o material que eu entreguei. E agora vocês vão ver aí mais à frente, né, que eles estão agora dizendo que os profissionais daqui da área do Museu Câmara Cascudo, sim, mas incrível que pareça, tem que entender que quem batalhou
pesquisou, sofreu ameaças diversas, muitas coisas aconteceram, foi eu. Bom, depois que eu entreguei o material, né, entreguei esse acervo, eu estou vendo aqui peças que realmente, no caso, recolhidas na comunidade durante anos, e eu estou vendo que eles estão apresentando aqui nas imagens. Essas imagens eu encontrei em páginas na internet, principalmente na página de Elcio, na comunidade junto comigo. Agora eu estou vendo o Sérgio Max aqui falando, eu não sei o que ele está falando porque a voz é ruim, não dá para entender, quase não tem voz no áudio, no vídeo, mas eu estou vendo que ele está comentando alguma coisa aqui. Eu nem sei como é que ele está comentando, porque ele não fez trabalho nenhum comigo sobre esse resgate dessas peças. Ele não tinha nenhum conhecimento. Agora eu estou vendo aqui um profissional aqui, é do Câmara Cascudo, é do museu. Esse sim, esse entende, porque ele é um profissional de área de campo, área de pesquisa. Ele está comentando aqui, eu estou vendo. Pegando nas peças, mostrando com detalhes, e eu, como já realmente eu sei mais ou menos o que ele está falando, até pelo gesto. Então é muito importante, né, que tenha pessoas que avaliem as peças, que realmente tenham conhecimento. Está mostrando agora os cachimbos, né, que são vários, não é só um tipo, são vários tipos de cachimbo. É uma quantidade acessível que realmente eu não sei se outros pesquisadores encontraram por aqui, porque eu nunca vi. Aqui no Rio Grande do Norte eu nunca tinha percebido que alguém tinha feito isso. Eu fui o primeiro a fazer, a recolher, a selecionar, juntar todo esse material. Eu estou vendo que ele está explicando aqui. É importante, né, a explicação dele para quem está lá. Eu de longe aqui já analiso, né, já sei que é importantíssimo, né. Aí agora ele está mostrando aqui uma réplica que eles vão fazer em 3D, né, tipo uma cópia na realidade. Está mostrando ali como faz ela. É muito importante isso. Eu não sei se esse material vai vir para a comunidade, porque é um material de pesquisa raríssima, né? Eu selecionei, né, durante esse tempo todo. Mas está aí, né, essa informação que ele está dando. Até um dia, se for possível, quero conhecê-lo, porque até agora eu não conheço, eu estou conhecendo através dessas fotos, dessas imagens. Estou vendo aqui na página de Divaneide Basílio, né? Ela escreveu aqui: nossa memória viva em cada canto do Rio Grande do Norte, e a comunidade quilombola de Cibaúma é um exemplo pulsante de resistência, identidade e preservação da história potiguar. Ali o resgate de peças atravessam desde o período da colonização até tempos ainda mais antigos, revela a força de um povo que guarda e compartilha suas raízes. Profissionais aqui do museu, ok, mas tudo bem, vamos seguir. Vou falar um pouquinho aqui, mandar uma mensagem aqui para você, né, para você entender realmente um pouquinho mais. Aqui a mensagem que eu escrevi. Essa mensagem aqui eu escrevi: bom dia, Divaneide Basílio, é com admiração que vejo esta e outras imagens aqui, o que me deixa feliz e ao mesmo tempo como um pesquisador naquela comunidade de Cibaúma, como fui durante mais de 30 anos, ali pesquisando e selecionando peças e peças, tudo que encontrava no território, algumas com a ajuda de pessoas amigas e amigos,
etc. Afinal, tudo para resgatar a história e ter provas científicas que hoje estão aí no museu para quem quiser ver, não é verdade? O que me deixa triste é saber que algumas estão se beneficiando por dizerem outras coisas que mais não é verdade. Mas é o mundo real e tudo pode acontecer quando a verdade não é clara. Dizem que tirei as peças essas de Cibaúma por interesse ou coisas assim. Tenho provas reais e documentadas de todo o meu trabalho, cansativo e cheio de ameaças à minha pessoa. Só estou te escrevendo este esclarecimento, isso porque vejo que não falam a verdade. Grande abraço e almejo a você e a Mineiro, que conheci justamente quando fizemos em 2005 a primeira audiência pública naquela comunidade. Assim, muito sucesso e vitórias e que Deus ilumine com muita segurança. Obrigado. Abraço, Severino Guilhermino. O legado. Na época, com quase 20 anos, Jorge Roberto Bordanque embarcou com o jornalista potiguar Talvani Guedes em uma viagem a serviço da editora Abril Cultural, a então Cibaúma, na época de 1968, antiga aldeia Libaúna, já citada na revista Quatro Rodas. A pequeníssima aldeia localizada à beira-mar e dos rios. Ao documentar na revista Realidade, com o título de reportagem Herdeiros de Zumbi. Assim, Jorge Bordanque visita hoje, 25 de julho de 2026, a comunidade Cibaúma. Depois de 57 anos, o Jorge traz relíquias de sua lente tiradas naquele ano. Hoje apresenta um álbum de família de Cibaúma, a quem agradeço com estima pelas belíssimas imagens que já enriquecia e agora mais. Aqui também quero parabenizar a escrita do jornalista Talvani Guedes. Eu, Severino Guilhermino, mesmo ausente do evento, não poderia estar com o grupo dos Herdeiros de Zumbi, que ali tenho respeito e parabenizo pelo espaço Centro Cultural de Herdeiros de Zumbi. Mas, infelizmente, descubro dias antes que esse mesmo grupo me denunciou em nome da comunidade ao Ministério Público Federal e com pessoa da minha confiança. Fiz pesquisas na região voluntariamente, sem pensar em ganhar dinheiro. Só quis ajudar pessoas esquecidas que moravam ali há muito tempo. Durante 34 anos, é muito tempo. Mas infelizmente, eu faria tudo de novo, só para ajudar, mas com outra visão de pesquisador. Assim, justifico a minha ausência. Agradeço pela compreensão do Departamento de Antropologia da UFRN, da pessoa de Julie Cavignac, pelo convite e obrigado pelo reconhecimento. Gratos, Severino Guilhermino.